Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o nosso caderno 5 de ciências, ele faz abordagem sobre o sistema nervoso humano e as substâncias naturais e sintéticas que atuam em nosso organismo. Nós vamos começar a nossa aula hoje pelo sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Ele nada mais é que uma rede de comunicações do nosso organismo. É formado por um conjunto de órgãos do nosso corpo que possuem as funções de estar captando mensagens e estímulos do ambiente, interpretando essas mensagens e estímulos e arquivando eles ou respondendo com ações. O sistema nervoso, ele está dividido em dois grupos: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que no sistema nervoso central nós temos o encéfalo e a medula espinhal como constituintes. Então, como eu estava dizendo a vocês, nós temos no sistema nervoso central ao encéfalo, que se divide em cérebro, cerebelo, tronco encefálico, onde o cérebro é o órgão mais importante desse sistema, é o mais volumoso. Ele é dividido em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. E a camada mais externa do cérebro, ela é cheia de reentrâncias e saliências, que são chamadas de córtex cerebral, responsáveis pelo pensamento, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pela fala, pela escrita e uma série de outras funções que o cérebro desempenha em nosso organismo. A outra estrutura que nós temos constituindo o encéfalo seria o cerebelo. O cerebelo ele está situado na parte posterior, abaixo do cérebro. Ele coordena os movimentos precisos do nosso corpo. Além disso, ele mantém o equilíbrio. Também é função do cerebelo regular o tônus muscular, o grau de contração que os nossos músculos fazem quando estão em repouso. A outra estrutura constituinte aí do encéfalo seria o tronco encefálico. Esse tronco encefálico, ele localiza-se na parte inferior do encéfalo. Conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e leva também impulsos da medula espinhal para o cérebro. Além disso, esse tronco encefálico, ele controla as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, os reflexos, por exemplo, uma tosse, um espirro, o ato de você mastigar, tudo é controlado pelo tronco encefálico. E o outro componente aí do sistema nervoso central seria a medula espinhal, que é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral, passando aí pelas nossas costas. A função dela é de condução de impulsos nervosos para o restante do corpo e do corpo para o cérebro. Controla também os atos involuntários, que são chamados de reflexos. Observem esta imagem. Ela representa o encéfalo. A parte avermelhada que vocês estão vendo, cheia de dobras, é o cérebro. A parte roxinha, abaixo dessa mais volumosa, é o cerebelo. E essa que está apontada aí pela setinha azul é o tronco encefálico. Observem essa nova imagem. Ela representa o nosso encéfalo, tá? A parte que corresponde ao sistema nervoso central. Bom, o nosso sistema nervoso central, como já foi dito, ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. E essas estruturas, elas estão envolvidas por meninges.
que nada mais são que camadas membranosas triplas que vão estar envolvendo externamente essas estruturas aí de encéfalo e medula espinhal e protegendo elas de lesões. As meninges de fora para dentro da cabeça, quando você pensa da parte óssea, que vocês estão vendo aí no desenho representada pela parte beijinha, seguindo para dentro para a parte vermelha onde está o encéfalo, nós temos a membrana mais externa, que é chamada de dura mater, depois a membrana intermediária, em verdinho aí, que é chamada de aracnoide, e a membrana mais interna, que está num marronzinho, antes da parte vermelha aí toda cheia de dobraduras, que é o nosso encéfalo, chamada pia mater. Essas membranas, elas têm função de proteção do sistema nervoso central. Elas, além de protegerem o encéfalo, medula, elas também vão proteger o líquido céfalo-raquidiano, que vai estar banhando as estruturas de encéfalo e medula espinhal. As membranas dura mater, ela é dividida em vários septos, sustenta o cérebro, tem um formato de foice e está situada entre os dois hemisférios cerebrais. Depois nós temos aí o aracnoide, que é a membrana intermediária. Esse aracnoide, que é a membrana intermediária, ele vai estar promovendo a circulação do líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano que banha o encéfalo e a medula espinhal. E a pia mater vai estar protegendo a parte mais interna aí, que seria o encéfalo. Ela está diretamente em contato com o encéfalo e com a medula. Por isso que quando uma pessoa pega uma doença bacteriana como a meningite, ela corre o risco de, se não morrer da doença, pela proliferação reprodutiva das bactérias, ela pode ficar com sequela. Por quê? A bactéria da meningite, ela vai atuar justamente nessas membranas, destruindo essas membranas, provocando uma produção de pus nessa região e atrapalhando o funcionamento normal do cérebro. Por isso, geram sequelas na pessoa que teve o problema da meningite. Nesta imagem, nós temos a representação do encéfalo, tá? A parte do nosso cérebro aí, está mostrando a região de cérebro, de cerebelo e de tronco encefálico. O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado dentro da caixa craniana e, como nós já dissemos, ele é composto por 3 órgãos principais. O cérebro, que é essa parte mais externa que vocês estão vendo aí irrigado com umas linhas vermelhinhas, que são os vasos sanguíneos. Aí nós temos a parte inferior à direita, que é o cerebelo, parece ter uma arvorezinha dentro dele aí. Essa parte é responsável pelo equilíbrio do corpo, então ele coordena os movimentos precisos do nosso corpo e mantém o equilíbrio. Além disso, ele regula o tônus muscular, tá? As contrações que os nossos músculos fazem quando estão em repouso são coordenadas pelo cerebelo. A função principal é o equilíbrio, por isso que quando uma pessoa ingere álcool, o álcool atua diretamente nesta estrutura, fazendo com que ela não consiga equilibrar os fluidos internos dela e a pessoa tenha dificuldade para se manter em pé. Por isso o andar do bêbado é cambaleante. Bom, em seguida aí, nós temos o tronco encefálico. Tronco encefálico, ele está localizado na parte inferior do encéfalo. Ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e da medula espinhal para o cérebro, tá? Esses impulsos, eles são conduzidos por axônios de neurônios diferentes,
Por exemplo, as sensações que são captadas pela pele e passadas para o cérebro, a partir dos nervos do corpo, seguem através do axônio de neurônios sensitivos, tá? Que vão estar localizados aí na pele. Isso é conduzido de forma elétrica para os nervos do corpo, dos nervos para a medula, da medula para o cérebro. Lá no cérebro, os neurônios de associação fazem a interpretação e mandam a resposta dessa ação através do axônio de neurônios motores, que são os que vão reagir no organismo. Por exemplo, uma pessoa está lá paradinha num canto e alguém vem e belisca o seu corpo. A sensação do beliscão, ela vai ser captada pelo axônio de um neurônio sensitivo. Vai ser conduzida para o cérebro através desse axônio desse neurônio sensitivo. Lá no cérebro, onde estão os neurônios de associação? Através de reações químicas, ela vai ser processada e produzida uma resposta química para essa sensação do beliscão. Essa sensação vai voltar pelo axônio de um neurônio motor. O que a pessoa geralmente faz quando ela leva um beliscão? Ela puxa o braço de quem beliscou, né? Então, essa ação de contração muscular para afastar é feita pelo neurônio motor. O tronco encefálico, ele também tem a função de controlar os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, todos os reflexos que ocorrem no nosso organismo, como a tosse, o espirro, o ato da deglutição. Nesta imagem, vocês têm detalhes melhores sobre o sistema nervoso central. Está mostrando aí a parte dos ossos cranianos, que vão estar protegendo o nosso encéfalo. As meninges, que vão estar envolvendo e protegendo o encéfalo com relação a choques, atritos entre o funcionamento neurológico com a parte óssea. Nós vamos ter aí o córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro, a medula espinhal, que está mostrando aí no finalzinho do bulbo céfalo-raquidiano, a ponte. Essa hipófise e esse hipotálamo que vocês veem aí nas imagens, eles são áreas do cérebro responsáveis pela produção de hormônios, que depois a gente vai ver numa próxima aula, tá? Então, a parte frontal do cérebro, a parte occipital do cérebro, onde vai estar cerebelo, vocês estão vendo bem legal aí nesse desenho. E o corpo caloso do cérebro, que é a parte interna, onde fica a medula cerebral. O hipotálamo, além de produção de hormônio juntamente com a hipófise, ele também tem função endócrina. Ele vai controlar a temperatura corporal, ele vai controlar a sensação de fome e de sede que o nosso organismo tem. Nesta imagem, nós conseguimos ver a ação dos neurônios sensitivos e motores. O que vocês estão vendo aí no desenho é uma perna de uma pessoa dobrada, está mostrando aí o reflexo patelar. A bolinha em amarelo está com a setinha, ela está apontando para a patela, que é o ossinho do joelho. Quando a gente leva aquela martelada do médico no joelho, geralmente a perna vai para frente, para chutar o médico, tá? Isso acontece por conta de quê? Da ação neuromotora. O que vocês estão vendo aí no músculo é um cordão em vermelho que está saindo do músculo em direção à parte cinzenta que vocês estão vendo, que é a medula espinhal. Essa sensação ela é captada pelos neurônios sensitivos, tá? O axônio de um neurônio sensitivo, e é levada lá para a medula espinhal, onde vocês têm um neurôniozinho pequenininho, com duas saliências, uma em contato com a parte vermelha e outra em contato com a parte verde aí do desenho. Esse neurônio é um neurônio de associação, que vai receber a informação, processar essa resposta para essa informação e devolver a resposta por esse outro axônio que vocês estão vendo em verdinho aí, que é o axônio de um neurônio motor.
para que haja a contração do músculo da perna e a perna possa ir para frente, formando aí o chute na hora do reflexo patelar. Nesta imagem, a medula espinhal está representada por esse feixe liso, tá? Passando aí nas costas da pessoa, faz parte do sistema nervoso central. Lembrando que essas ramificações laterais aí na região de costelas, nádegas, ombro, são pertencentes ao sistema nervoso periférico, que nós estudaremos mais para frente. Correspondem aos nervos espinhais. E essas estruturas mais curtinhas que nós temos aí do lado direito são os gânglios, também pertencentes ao sistema nervoso periférico. A nossa medula espinhal, que é esse cordão nervoso que vocês estão vendo inteiriço, passando aí do pescoço, da região de bulbo até o final da coluna, ela vai estar conectada com o tronco encefálico e a função dela é a condução de impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro. Além disso, também vai estar coordenando os atos reflexos involuntários, tá? Que são aqueles que não dependem do nosso querer, eles acontecem de forma a não depender da nossa vontade. Bom, então nós temos aqui uma breve explicação que vai ajudar vocês a estarem respondendo as questões de 1 a 7 da apostila 5 de vocês. Depois estarei gravando um novo vídeo para vocês responderem as questões de 8 a 12 dessa mesma apostila. Ok? Muito obrigada!